Vamos lá, gente. Hoje então vamos falar sobre injúrias e violências, capítulo 9, Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte do capítulo Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Hoje nós vamos ler até o item 5, tá? Nós vamos fazer o estudo até o item 5. Então, já preparem aí o seu Evangelho para quem quiser acompanhar, preparem a sua água fluidificada para as nossas vibrações finais. E bora para a nossa preparação, para a nossa prece, certo? Então convido a todos, deixa eu ligar aqui a musiquinha. Play. Então convido a todos para que respirem profundamente, sentem-se confortavelmente, fiquem numa posição confortável. Boa noite para a Sil aí que esteve durante a manhã comigo aí fazendo uma paradinha, por enquanto secreta, né, Sil? Mas depois a gente fala o que a gente aprontou pro pessoal do Encontro de Mocidades do Grande ABC. E aí a gente fala mais sobre isso mais pra frente, por enquanto segredo que a gente fez. Vamos lá, todo mundo então mais relaxado, mais tranquilo, mais sereno. Vamos fazer a nossa prece, a nossa preparação. Então convido a todos para que nesse momento possam respirar profundamente, trocando as energias do próprio corpo, sentindo as células se renovarem através dessa respiração. Vamos nos sentindo mais tranquilos, vamos nos sentindo mais serenos. E assim nós vamos dessa forma nos ligando à espiritualidade presente. Todos os irmãos do alto que estão nos acompanhando para este estudo, para este Evangelho. E assim nós vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, nossos queridos anjos da guarda, protetores, guardiões. Gratos por estarem conosco mais este momento, por mais esse dia. Gratos pela companhia ao longo da semana, pelas inspirações, por tentarem nos auxiliar, dando aquela sopradinha no ouvido, aquela intuição, nos auxiliam nos momentos de dificuldade. Nos ligamos aos mentores da nossa casa, gratos a eles por tentarem nos manter harmonizados, nos manterem unidos, e gratos também por este momento estarem presentes, para que neste momento façamos uma conexão também mental, energética, e assim nós também saudamos os mentores deste trabalho, do Espírita Soul, que ao longo da semana também estão conosco, nos intuindo através do que nós estudamos, do que nós falamos, nos lembrando daquilo que a gente tem trabalhado em nós mesmos. E assim a gente vai sentindo a presença daquelas equipes de espíritos responsáveis pela limpeza, pela proteção, pela higienização da nossa casa. Vamos convidando para que entrem os índios itaporãs, brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sodomia, irmãos dedicados na limpeza do nosso lar, na higienização, purificando, retirando toda a negatividade, formas, pensamentos negativas, miasmas, deixando todos os ambientes muito limpos, energeticamente mais agradáveis, passando com os seus incensos, com suas ervas, por todos os cômodos. Sentimos a presença também de Ricardo, responsável pela proteção do nosso lar. Pedimos que designe um soldado para que proteja nossa casa ao longo da semana, impedindo a entrada daquilo que não for bom, só daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim de fora a gente vê a nossa casa envolvida em uma cúpula, protegida, guardada,
No seu topo nós vemos um farol reluzente, uma bandeira branca hasteada, e a espiritualidade naquele momento pode ver que naquele lugar, naquele ambiente, naquela casa, agora há um evangelho no lar sendo realizado. Que eles possam fazer presentes com os irmãos necessitados para a palavra, para o estudo, que queiram se melhorar. Sentimos a presença das demais fraternidades do espaço. Sentimos a presença de Dr. Bezerra de Menezes. Sentimos a presença de professor Eurípides Barçanufo. Juntos desses queridos, vamos até os apóstolos, os primeiros cristãos. Irmãos dedicados não só em sua transformação, mas também na divulgação do Evangelho, na irmandade com Cristo, acertando e errando, mas sempre em busca do seu melhor. Esse é o nosso ideal. Vamos chegando até a nossa Mãe Maria de Nazaré, percebendo sua presença, seu carinho. Damos um abraço muito gostoso nela, um abraço de conforto, de serenidade, nos acalma. E ela nos guia até Jesus. E gratos a Ti, Mestre, somos pelos ensinamentos deixados, por estarmos aqui reunidos neste momento em Seu nome, em busca da nossa melhora como espíritos, da nossa evolução, imperfeitos que somos ainda, é verdade, mas em busca do nosso melhor, do melhor do nosso próximo. E agradecemos ao Pai pelo dom da vida, por estarmos encarnados mais neste dia, por estarmos juntos, reunidos neste momento, por termos saúde, por termos a nossa família, por termos tudo que somos e o que temos. E assim agradecidos dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo mal. E que assim seja. Sejam bem-vindos, boa noite. E olha quem está chegando aqui. Boa noite para a Bel, para a Valéria, o Coelho, Priscila, Formiga Cristiano. Boa noite, Sana Vasque, Expedito Farias, Cristão do Mundo. Sejam bem-vindos todos e a todas. Temos um ótimo estudo na noite de hoje. Tem uma boa notícia, finalmente eu desacumulei todos os evangelhos que estavam engavetados no YouTube, então a partir dessa semana estarão todos os evangelhos atualizados por lá. Esse não vai entrar ainda essa semana, porque tem, como eu falei, está meio acumulado. Vão entrar outros antes, mas acho que na semana que vem já está normalizado o evangelho no domingo, próprio domingo, na segunda-feira. Esse estudo, essa live já vai estar por lá, certo? Vamos estudar sobre os bem-aventurados, os mansos e pacíficos. E antes, eu fiz uma enquete, acredito que alguns de vocês tenham respondido, né? Muitas pessoas responderam. Primeira coisa que eu coloquei lá na enquete é essa perguntinha aqui, né? Quando acontece alguma coisa muito ruim com você, o que você faz? Né? Quando alguém te ofende, o que você faz? Você sublima e ignora? 13 pessoas responderam isso. Fica bravo, fica pistola na hora. 17 pessoas responderam. E depende da ofensa, a grande maioria acabou respondendo esse ponto, né? E é interessante a gente fazer essa percepção, né, da quantidade de pessoas que responderam,
que ainda muita gente fica bravo, né? Muito bravo. E claro, né? Dependendo da situação, nós vamos ficar bravos mesmo. Aí eu coloquei outras perguntas também. Eu queria que vocês respondessem ao longo aqui do nosso bate-papo agora no começo. Como vocês reagem, né? Em determinadas situações. Situações que te deixam furiosos, por exemplo. Eu vou trazer as minhas daqui a pouco. Então, eu trouxe algumas questões aí que a galera acabou respondendo. Ó. Pessoas quando fazem calúnias deixam elas bravas. No trabalho, as pessoas ficam fora de si por ser ofendido, por ser agredido. Quando ficam comparando, né? Tem gente que gosta de ficar comparando a gente a outras pessoas. Isso é extremamente desagradável. Olha lá, cadê? Ó, outra ofendido pela sogra, brigas de casa mesmo, né? Tretas que a gente realiza em casa. Quando dizem que as pessoas que têm deficiência, no caso a pessoa professora, não tem capacidade. É complicado, né, gente? Então muita gente acabou respondendo e a gente percebe como que essas coisas mexem com a gente, né? Quando que eu me sinto injuriado? Quando que eu me sinto caluniado? Quando as pessoas falam alguma coisa de mim que eu não sou, naturalmente eu vou ficar muito bravo. Acho que depende muito da situação, da pessoa que fala de mim, para eu ter uma resposta furiosa, imediata, e uma resposta mais ponderada. Né? Fico bravo, fico puto, mas eu não vou explodir. Quando são pessoas talvez que a gente já não gosta, a gente pode até responder à altura, mas a maioria das vezes a gente fica mais acometido. A gente tende a explodir, a gente tende a ser mais ríspido quando a gente está com pessoas que a gente gosta. Vocês já perceberam isso? Quando a gente está junto com pessoas que a gente se sente mais à vontade, a gente dá um coicezinho aqui, a gente xinga ali, manda a pessoa para aquele lugar, a gente acaba sendo um pouquinho mais grosso. Por que a gente faz isso? A gente já comentou isso uma vez, né? A gente se sente mais à vontade, a gente acha ou sente que aquela pessoa ela meio que é obrigada a nos perdoar por conta do convívio, por conta da familiaridade. A gente também tem a questão de é um parente, ele sabe que naquele momento eu explodo, mas eu amo aquela pessoa no fundo, né? Eu tô falando daquilo da boca para fora, não é de coração. Então a gente tende a ter esse tipo de explosão de situação, dependendo da situação. Vamos ler o Evangelho? Vamos ver o que se fala de tudo isso? O que Jesus traz acerca das injúrias e das violências? Vamos lá. Primeiro item. Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus versículo 4. Item 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus versículo 9. Tem diferença entre mansos e pacíficos? Item 3. Mateus, versículo 21 a 22, ele diz o seguinte. Jesus diz o seguinte, né? Ouvistes que foi dito aos antigos? O que foi dito aos antigos? Não matarás. E quem matar será réu no juízo. O que é o juízo, hein? Aqueles que vão julgar? Pois eu vos digo que todo que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. O que é raca? Vocês chegaram a fuçar o Evangelho? Alguém deu uma olhada no que é raca? Raca é uma pessoa sem importância. Então, quando a gente diz para o irmão, você não vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. É bem isso, né? Você não vale nada. Será réu no conselho. Vamos entender o que é o conselho, o que é o juízo. Os brandos e pacíficos, os mansos e pacíficos são quem? Aqueles que, reconhecendo a necessidade de disseminar a paz entre os homens, é claro, a exemplo do nosso exemplo,
Cristo, propagam a tranquilidade nos corações revoltados e violentos, estabelecendo a concórdia entre eles. Então os brandos, os mansos e pacíficos são aquelas pessoas que, vendo as outras pessoas disseminando a violência, disseminando a revolta, a cólera, vão amansar, vão trazer paz para aquela situação. Porém, às vezes nós não estamos em paz. E aí num outro texto que eu vou trazer para vocês, chamado Caminhos de Volta, do livro Caminhos de Volta, de Emmanuel, né? A mensagem chama-se Diante da Paz. Ele diz o seguinte: a paz começa em nós e por nós. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, de modo a extingui-lo com os recursos da própria alma, doando tranquilidade a todos que lhes compartilham a marcha. Que muito bonito tudo isso que Emmanuel trouxe. Agora a pergunta é: quem consegue, né, plenamente, full time, a toda hora, ser essa criatura que mantém a paz em si e quando se vê fora dela consegue apagar em si mesmo essa chama acalorada, instintiva, que brada e jorra as coisas que a gente fala pela boca ou que a gente traz em nossos pensamentos? Difícil, mas aí é que está o grande trabalho, né? A paz começa em nós, por nós. Por que esses mansos e pacíficos será permitido, né, herdar a terra, possuir a terra? Porque eles terão cumprido, a grande verdade, que eles terão cumprido exatamente as recomendações de Jesus. Qual recomendações? Aquelas, né, de levar a paz, transmitindo a paz para as pessoas. Elas serão capazes de fazer com que essa paz na terra se restabeleça. E é muito curioso isso quando a gente pensa ao meu redor, eu tenho muita paz. A Flávia está falando aqui, é impossível por enquanto. Realmente é impossível a gente conseguir, né, essa paz plena. Ontem eu fui entrevistar um médico e ele mostrou assim com muita serenidade, ele muito tranquilo, né? Olha o que eu fiz aqui atrás do meu consultório. Aí ele levantou a cortininha lá, tinha um jardim japonês. Cara, a coisa mais linda, umas carpas, um lugar totalmente zen. Então assim, olha que curioso, como que a gente encontra em nós aquele momento para se buscar a paz. Estava até conversando hoje com o pessoal, né? Como que a gente consegue manter a paz dentro de nós? Porque a gente às vezes tem um dia acalorado, cheio de treta, e a gente sabe, em nós sabemos como nós fazemos, o que nós precisamos fazer para alcançar essa paz. Entrar em contato com a espiritualidade, se acalmar, respirar. Tudo isso a gente consegue, né, buscando, se tranquiliza. E a gente consegue transformar um momento de turbulência em paz. Mas a gente não tem essa condição de fazer essa mudança de chave tão rapidamente. A gente pode saber, mas talvez a gente ainda não consiga. Isso é muito louco. Isso quando a gente fala de nós mesmos. Então, quando a gente para à noite, na hora que a gente está no momento de relaxamento, que a gente faz uma avaliação às vezes do nosso dia, que a gente sabe que não foi bom, e a gente para, putz, mas eu podia ter feito isso. Por que eu não fiz isso? Por que eu não parei? Me isolei, sei lá, fui para um canto vazio, fiz uma prece, fiz uma meditação lá de 5 minutinhos, só para tentar voltar para o eixo. E aí meu dia não teria sido uma bola de neve. Mas a gente ainda não consegue isso. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho de dia a dia. Com certeza eu, particularmente falando, das minhas experiências, já melhorei muito. E sei o quanto ainda posso melhorar, porque eu muitas vezes não consigo ainda. Porque a gente entra na conexão daquela energia, naquela vibe. Aquela vibe que a gente fala que a gente não gosta, mas às vezes a gente entra nela. E é ruim da gente sair, é difícil da gente sair. A vontade do Pai é que façamos da brandura um guia para os nossos atos. Violência
não se ajusta com felicidade. Essas coisas não são compatíveis. E o que seria possuir a terra? Significa herdar do Pai a glória. Olha que importante isso. Significa herdar a glória de ainda permanecer ligado a este mundo, depois que ele tenha se transformado. Já falamos disso também. Por amor, estaremos aqui por amor. O mundo será um mundo melhor, mas estaremos aqui por amor e não por expiações mais. Não mais para ficar purgando essas dificuldades que nós temos. Serão mais leves, teria ainda, vão ter ainda, mas serão mais leves. Tal a condição da terra quando, de acordo com a lei do progresso e a promessa de Jesus, se houver tornado um mundo ditoso, por efeito do afastamento dos maus. Mas isso é algo longo, vai demorar um bocado ainda. Então, que lição que a gente consegue trazer desses ensinamentos de Jesus? Que a paz do mundo ela só será garantida quando cada um de nós, mantendo a paz dentro de nós mesmos, adotarmos uma conduta pacífica, de mansidão, mansuetude, que são os únicos remédios eficazes contra o quê? Essa violência que a gente vê no dia a dia, essa violência a qual às vezes a gente participa, essa violência que chega até nós mesmo que nós não queiramos. E essa paz, essa capacidade de se isolar disso, vai nos permitir eliminar esse comportamento de nós, porque não será uma energia compatível conosco, e isso a gente vai conseguir também evitar para com os nossos próximos. Jesus agia assim, não agia? Com essa mansuetude. Então, os fariseus chegavam até ele agredindo com palavras ardilosas, de formas, pelas beiradas, palavras venenosas. E Jesus, pleno, na sua bondade, na sua pacificação espiritual, ele respondia com muita tranquilidade, respondia com inteligência, respondia pensando no quê? Em fazer com que o outro também refletisse sobre aquilo que ele estava perguntando. Então a resposta de Jesus muitas vezes era com uma outra pergunta, porque aí faz com que aquela pessoa que está fazendo a questão reflita sobre aquilo que ela está trazendo. Item 4. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Item 4. Por essas máximas, então por essas palavras de Jesus, Jesus estabeleceu como lei a doçura. Aí já é uma colocação de Kardec. A moderação, a mansuetude, a afabilidade e também a paciência. E por consequência condenou o quê? A violência, condenou a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os seus semelhantes. Então você não precisa ser raivoso, você não precisa ser só colérico, você não precisa ser mal educado, Isso que ele está trazendo com as outras pessoas. Ele explica raca aqui também. Raca entre os hebreus era uma expressão de desprezo, que significava homem reles, superficial, e era pronunciada cuspindo-se ao lado. Falar cuspindo, lembra de cowboy, Os americanos têm esse hábito, de falar alguma coisa e dar aquela cuspida para o lado, como se desonrasse aquilo que ele está falando. E Jesus ainda vai mais longe, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que nesta, como em qualquer circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas por que uma simples palavra pode ter tamanha gravidade para merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade e que deve regular as relações entre os homens, mantendo a união e a concórdia. É um atentado à benevolência recíproca e à fraternidade, entretendo o ódio e a animosidade. Enfim, porque depois da humildade perante Deus, a caridade com o próximo é a primeira lei de todo o cristão. Tem um texto aqui, vou tentar recuperar ele para dar uma lida. De Chico, o texto é de Emmanuel. Deixa eu ligar aqui o computador, ver se eu consigo pegar ele para a gente dar uma lida.
Então assim, ele traz bastante coisa. Como que a gente, às vezes uma palavra ofende tanto a gente, né? Existem palavras, existem expressões que chegam na gente e a gente se ofende profundamente. Né? Alguém fala pra mim que eu sou tal coisa. Aquilo nos machuca no fundo da alma. Por que isso? E é justamente essas palavras que ele acaba trazendo aqui, que são as palavras que são as julgadoras, né? Quando a gente responde a essas palavras, a esses julgamentos que nos são deferidos, a gente tem um momento de cólera, a gente tem um momento de ira, um momento de raiva. E essa cólera, além dela consistir numa atitude antifraterna, que a gente já sabe, para com os nossos semelhantes, tem uma outra questão. E essa questão a gente muitas vezes esquece, que são os desajustes orgânicos que ela traz para nós. Quem cultiva muita raiva, quem cultiva muito ódio, quem cultiva muita ira, é uma pessoa muito nervosa constantemente, ela é a própria vítima dos próprios sentimentos, das suas próprias palavras. Ela no final vai ser a pessoa mais afetada, porque a gente sabe que isso é energia acumulada, são energias negativas e nós acumulamos para nós mesmos. E essas energias, elas não ficam paradas, são energias cíclicas. Uma hora elas precisam sair de algum jeito. E elas se manifestam no nosso corpo, né? Primeiro no nosso espírito, porque nós trazemos isso pelo espírito, e depois ela se manifesta no nosso corpo através de doenças. Joana de Ângeles sempre manifestou, né, essa questão de que as nossas doenças físicas, elas têm uma origem no nosso espiritual. Então assim, que a gente saiba entender também as consequências dos sentimentos que nós geramos. A cólera, ela é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que nós arremessamos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. Quando a gente está numa briga, a pessoa desfere raiva pra gente, a gente pega essa raiva, absorve e devolve com outra forma de raiva também. E aí essa troca de energia, ela é tão prejudicial pra gente, tão prejudicial para os nossos sentimentos, tão prejudicial para as nossas relações. Ela mina as relações, ela mina a questão da confiança entre as pessoas que estão envolvidas. Então assim, é muito complicado quando a gente está nesse tipo de vibe, né? Quando a gente fala, palavras não tem volta, né? Você desferiu, só o perdão mesmo para poder fazer aquilo ser esquecido. E então assim, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. Então essa parte desse capítulo fala tanto como a gente reage quando a gente é ofendido, como a gente devolve as ofensas e o preço dessas ofensas. Nesse texto aqui do Emmanuel, que eu falei diante da paz, ele fala o seguinte, olha, nunca é demais afirmar que a paz começa em nós e por nós, que é o que ele fala no texto. Os pacificadores são aqueles que aceitam em si o fogo das dissensões, isso a gente já leu. Quando puderes, distribua o alimento da concórdia. Reconhecendo que a bênção da paz é o desdobramento do pão de cada dia. Alimentar as coisas com paz é algo que a gente vai estar alimentando as pessoas no dia a dia. Emissários do bem, domiciliados na vida maior, desenvolvem empreendimentos de paz em todas as direções do mundo, mas precisam de cooperadores fiéis. Então não adianta nada a espiritualidade, fazer a parte dela, né, semeando o bem, plasmando o bem, orando, vibrando. Se nós aqui, que somos esses cooperadores fiéis, a gente deixa de lado isso e a gente não faz a nossa parte nessa transformação. A gente fala tanto de transformação do planeta, mas qual o nosso papel nisso? Como que a gente faz a transformação acontecer ao nosso redor? Tem um filme que vocês devem conhecer, um filme um pouco mais antigo, de 99, que é A Corrente do Bem. No filme da Corrente do Bem, uma criança pega uma proposta de um professor que não acredita na própria proposta de mudança do mundo,
Então, uma proposta onde eu faço bem para 3 pessoas e essas 3 pessoas têm que dar continuidade a essa corrente. Então, eles têm que ajudar mais 3. É uma pirâmide do bem, né? E quando eu contagio essas pessoas que estão ao meu redor, isso vai voltar para mim. Não é o contrário, né, dessa cólera, dessa ira. Então, quando eu semeio a paz ao meu redor, essa paz vai voltar para mim. E não é tão agradável viver num ambiente fraterno, não é tão agradável viver em ambientes onde a gente não se sente em situação de risco, onde a gente sabe, não tem medo de onde a gente está pisando, onde a gente conversa com as pessoas. Não, eu não fiz tatu não, minha filha pintou minha mão. Fiz tatuagem não, é uma obra de arte da minha filha. Então assim, a gente ao nosso redor, se a gente semeia essa paz, por mais que a gente tome porrada, por mais que a gente seja avaliado como pessoas políticas, fazedoras de média, a gente tem a intenção, a gente compreende que realizar esse tipo de atitude não é uma política, é algo que eu estou plantando para nós mesmos, é algo que eu estou plantando para mim mesmo, para minha convivência. Eu pretendo que a minha convivência com as outras pessoas seja pacífica. Eu pretendo que as pessoas confiem em mim. Quando eu disser alguma coisa, quando às vezes eu precisar fazer uma crítica, que elas entendam que aquela crítica não é maléfica, não é uma crítica prejudicial para aquela criatura, é uma crítica que eu quero ver o bem dela e que eu esteja pronto também para que quando seja criticado por aquelas criaturas, que a gente está num mundo onde a gente se sente protegido, uma rede de apoio, né, como se diz hoje, que ela seja, que eu consiga compreender também a forma como essa criatura vai falar. Então assim, eu às vezes posso até falar com um olhar com um pouco de veneno, né? Posso até fazer um comentário ardiloso, prejudicial para uma pessoa, sem a intenção de ofendê-la. Mas aquela pessoa, se ela conhece e confia em nós, ela vai nos perdoar naquele momento e vai entender e absorver aquela palavra, que aquilo talvez seja construtivo para ela. É muito louco isso. Talvez a gente não viva na nossa realidade, né? Não no nosso dia a dia, mas na nossa rede, nas pessoas próximas da gente, a gente percebe isso. E que a gente também possa ser essa pessoa de confiança, né? Que possa plasmar essa confiança. Tem mais coisa aqui desse texto. Se nós aderirmos a essa campanha bendita, né, da espiritualidade, nós seremos uma base de entendimento e serviço. Olha que bacana. Onde a palavra seja convocada ao socorro fraterno, falando do auxílio, se o mal aparecer por desequilíbrios das forças, conturbando as situações, nós temos a condição de corrigir o mal com amor, limitando a influência e curando as feridas. Quando isso não está nos envolvendo, quando a gente vê alguém chateado, quando a gente vê ofensas de relacionamentos entre as pessoas da nossa casa, das pessoas do nosso trabalho, do nosso convívio, nós estamos olhando de fora, nós temos condição de ser aquela semente para plantar a paz no coração entre aquelas criaturas, fazer com que elas façam as pazes, fazer com que elas se vejam necessárias umas às outras para aquele convívio. Se as agressões repontam à frente, considera que as enfermidades ocultas atacam em todos os lugares e nós temos que nós sejamos amparadores das vítimas que têm esse tipo de arrasamento. Nós temos condição de fazer isso? Em alguns momentos temos. Em outros momentos nós vamos entrar naquela vibe, naquela energia, naquela situação. E nós não vamos ter essa condição de reparar. Mas, se a gente fazer aquele exercício, né, de reflexão, a gente vai parar no momento e vai falar assim, caramba, putz, eu podia ter ajudado, né? No dia seguinte eu consigo fazer isso. Talvez seja tarde? Talvez. Mas a gente já começa a ligar aquele sinalzinho de alerta de que a gente pode ser útil nessa mudança das pessoas ao nosso redor.
toda palavra que ofende exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. Evidente que se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente plasma para as pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala mal de alguém. Sabe quando a gente fala mal de alguém e fica pensando, será que essa pessoa está ouvindo? Que a gente sempre pense que essa pessoa está ouvindo. Quando a gente faz uma crítica pela crítica. Porque isso é péssimo. Se essa criatura ouvir, o quão desagradável ela vai ficar. E se essa criatura que está ouvindo a crítica somos nós? Como nós agimos, como as pessoas falam mal de nós pelas nossas costas? Como que eu respondo? Porque não é nada agradável isso, né? Não é nada bom a gente ouvir ofensas. Mas é legal a gente fazer uma autoavaliação. Será que eu estou sendo assim? Será que em alguns momentos eu estou agindo dessa forma para ser criticado? Ou será que essa crítica é infundada? É a primeira coisa que a gente vai pensar, né? Essa crítica é infundada, eu não sou assim. Item 5. Mas o que dizia Jesus por essas palavras? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra? Não ensinou ele a renúncia aos bens terrenos, prometendo-os do céu? Ao esperar os bens do céu, o homem necessita dos bens da terra para viver. O que recomenda, portanto, é que não se dê a esses últimos mais importância que os primeiros. Por essas palavras, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram assambarcados pelos violentos. O que é assambarcado, gente? É tornar exclusivo. Então, ele quer dizer que até agora os bens da terra foram doados de forma exclusiva para os violentos, em prejuízo dos mansos e pacíficos. Porque essas pessoas, de fato, elas têm mais necessidade do bem natural, do bem material. Nós buscamos outros bens. Que essa falta frequentemente o necessário, enquanto os outros dispõem do supérfluo. O que a gente vai levar daqui? Já falamos disso. E promete que justiça lhe será feita assim na terra como nos céus. Porque eles serão chamados filhos de Deus, quando a lei de amor e caridade for a lei da humanidade. Vai acontecer isso? Vai acontecer isso. Não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem espezinhados pelo forte e pelo violento. Será esse o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela estiver transformada num mundo feliz pela expulsão dos maus. A gente vê muita violência ainda hoje? Vê muita violência. Como era a violência há 20 anos atrás? Essa violência explícita, essa violência do mais forte para com o mais fraco, ela não era maior? Não era mais acentuada? Era, claramente, né? Hoje se fala muito mais, na escola, por exemplo, se fala muito mais de bullying, se fala muito mais de defender o mais fraco, se percebe muito mais, as pessoas se percebem muito mais quando você tem uma criança diferente em sala de aula. Antigamente, se você tinha um autista de leveza, né, de um leve mais baixo, de um grau mais baixo, de uma leveza de autismo, como que ela era tratada? Ela era tratada como uma esquisita, ela era escanteada, né? Ela era colocada de lado. Tinha muito mais dificuldade para essa criatura se desenvolver na escolaridade. Hoje é diferente. Se tem uma educação onde se agrega, né? Onde se traz para que aquela criatura se sinta abraçada. Não excludente. Ainda existe a excludência? Claro que existe, né? Não vamos ser hipócritas de falar que não existe. Claro que existe. Mas se colocar no papel, né, na história, uma história recente, é muito diferente a educação em alguns lugares do que a gente tinha algum tempo atrás. E falando de violência da lei do mais forte, né? Nos últimos 2000 anos, que a lei do mais forte era
aquele ainda que tem a arma é o mais forte, aquele que tem impulso. As pessoas nervosas, aqui onde eu moro, por exemplo, muita gente possui arma, gente. Elas andam com a arma, tem arma debaixo do travesseiro. Por medo de violência? Não é por medo de violência, como uma grande capital. É justamente por essa lei do mais forte, uma briga de trânsito aqui, às vezes o cara já sai armado. Qualquer discussão, um boteco, o cara tá armado. Então assim, é pra quê? Pra manter essa lei do mais forte, para fazer com que essa intimidação aconteça, que não tem nenhum futuro, como nós já sabemos, né, no planeta que a gente almeja. Como que a gente então sobrevive com brandura nesse mundo cheio de violência? Qual é a receita? Essa é a pergunta valendo 1 milhão. É difícil a resposta? É difícil, mas nós temos que cumprir o nosso papel, segundo as recomendações de Jesus, né? Agir com brandura, com moderação, com paciência e tendo sempre a certeza que aquele que está com Deus, nada sucederá de sofrimento, é guardado pela espiritualidade. A nossa vida ela está sujeita às leis imutáveis de sabedoria e amor. A violência é um desregramento transitório que a dor corrigirá. A gente pensa assim, eu estou sujeito à violência. Quando eu estou sujeito à violência, eu não consigo não ser violento. Quando eu estou sujeito à violência, como que eu vou manter essa paz? Como que eu vou pagar com amor? É a grande questão dos dias de hoje. Porque quando a gente tem essa violência estimulada, se a gente devolve em qualquer grau essa violência, nós estamos devolvendo na mesma moeda. Nós estamos respondendo na mesma altura que aquela criatura. Mas ele vai me matar. Mas ele está me humilhando. O que a gente aprende? A gente aprende que a gente vai ficar, a gente vai herdar essa terra, esse planeta? Como que a gente vai fazer isso? Boa noite, Nana Angelina. Como que a gente vai herdar isso? A gente vai herdar devolvendo essa violência? Qual o preço dessa violência? A gente vai ter que responder por essa violência em algum momento, seja nessa encarnação, seja em outra. Assim como aquele que está agindo. Aquele que está agindo com violência para conosco tem consciência desse preço? Ele age pensando numa lei de ação e reação? Ele age pensando na lei de causa e efeito? Ou ele age pensando naquele momento? Nas consequências daquele momento que para ele são importantes? E não pensam na vida futura. Quando nós pensamos na vida futura, o que nós deixamos aqui, deixamos. Não tem um preço. O preço, a importância que a gente traz na nossa vida é de como nós vivemos o agora. O que nós trazemos nesse momento? Qual é a minha função nessa vida? O que eu tenho feito? O que eu tenho construído? Quando a gente tem medo da morte, né, das situações de perigo onde nós somos colocados, e a gente não quer ir embora, a gente simplesmente está pensando assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer? Talvez não. E aí a gente bate naquele sentimento de culpa, sabe? De tipo, putz, eu não fiz o que eu poderia, eu não quero ir embora dessa vida. Eu tenho mais para oferecer. Só que às vezes o tempo já se esgotou. As possibilidades já foram e a gente não aproveitou. Nos resta ter a condição de entender de que nós vamos precisar de outras encarnações e que nós tenhamos nessas outras encarnações mais sabedoria do que nós tivemos nessa, para ter esse controle, né, e aproveitar os momentos para que nós possamos nos melhorar. E aí a gente não se arrepende. Aí a culpa não vem. E quando a gente se vê num momento de risco, né, e a gente vê isso a todo instante, a gente vê as coisas acontecendo, as situações de violência ao nosso redor, na televisão, na internet, tanta coisa que acontece do dia para a noite, né? Uma pessoa que levantou, foi trabalhar e não voltou para casa por N motivos, por conta da violência.
a vida é efêmera, né? A encarnação é efêmera. Então que a gente consiga aproveitar tudo que a gente faz, as pessoas que estão ao nosso redor, né? Que nós não guardemos rancor, que nós não guardemos mágoas delas, que nós consigamos perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que a gente entenda por que elas nos ofendem. É um trabalho difícil, um trabalho diário, mas eu tenho certeza que cada um de nós que estamos aí nessa busca, essa labuta diária de transformação, que nós uma hora vamos conseguir, né? A gente ainda vai xingar muito no trânsito? A gente ainda vai brigar muito? Vai! Mas aos poucos a gente vai conseguindo se desprender disso. A gente vai conseguindo compreender que aquele irmão às vezes não teve um bom dia no trânsito, né? Não teve um bom dia no dia dele, ele dá aquela fechada na gente, xinga a gente. E a gente, em vez de xingar, vai falar, vai com Deus. Não estou nesse ponto ainda. Tem muita gente que tá. Mas que a gente consiga, né, galgar essa transformação que é longa, e que a gente consiga nessa encarnação ainda aproveitar todo esse tempo que a gente tem. Esse foi o ensinamento de hoje sobre as injúrias, sobre as violências. Que a gente tem então qual a conclusão que a gente tem, né? Que a violência, que é um sentimento contrário às leis de Deus, que Deus é de paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na Terra na medida que adotarmos para assim neutralizá-la, que nós consigamos fazer as pessoas ao nosso redor serem de paz. A brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação, a paciência são sentimentos que nos farão merecedores de habitar neste planeta depois que ele houver se transformado, por amor, em um mundo melhor. Que assim seja, né? Que possamos aí absorver essas palavras. Acho que esse é um dos evangelhos mais importantes, eu posso dizer, para mim, né? Trazer mesmo a importância de como a gente deve se portar com as pessoas, dos conflitos que a gente deve gerar, como que a gente deve gerenciar os nossos sentimentos. Extremamente importante tudo isso. Como que a gente age no nosso dia. Certo, gente? Se alguém quiser colocar alguma coisa aí, fique à vontade. Hoje eu praticamente fui uma metralhadora, né? Só falei aqui. Mas se vocês quiserem colocar algum sentimento de vocês, colocar alguma palavra, alguma coisa que faça com que vocês reflitam, fique à vontade. Durante a semana vamos falar bastante nas postagens através desses sentimentos aí. Boa noite, Cristina. Vamos falar bastante ainda disso, sobre as injúrias e as violências através das postagens da nossa semana. Tem muita literatura que fala sobre isso. Certo? Então vamos fazer a nossa prece, vamos fazer as nossas vibrações. Quem tiver a sua aguinha para fluidificar, deixa aí do lado. E vamos nos sintonizando novamente com a espiritualidade que nos acompanha. Então, convido vocês mais uma vez a fecharem os olhos, a se sintonizar com a espiritualidade presente, que nós possamos senti-la nos envolvendo, nos amparando, nos trazendo as reflexões necessárias, que possamos nesse momento conectados por pensamento, com uma grande rede, unidos por sentimentos, possamos oferecer aquilo que temos de melhor, a nossa melhor energia, a nossa melhor vibração. Possamos colocar nas mãos da espiritualidade essa energia saindo da palma das nossas mãos, do topo da nossa cabeça. Que a espiritualidade possa canalizar, possa distribuir essas vibrações positivas pelo bem universal, para o planeta Terra, por todos os povos que aqui habitam, por aqueles que vivem com fome,
as criaturas que passam por guerras. Possamos emanar uma vibração especial para o Afeganistão, que vem passando por momentos delicados. Que aquelas pessoas possam, como dissemos no nosso Evangelho hoje, buscar a sua paz, na sua fé, entender que aquele é um momento de transição, talvez necessário, que possamos vibrar pelo nosso planeta, pelo nosso país, vibrar pelo nosso amado Brasil, que também passa por um momento bastante nebuloso, que os bons espíritos possam fazer o possível para que tentem influenciar com bons pensamentos as mentes dos nossos dirigentes, dos políticos, em Brasília, em cada um dos seus estados, cidades, que eles consigam realizar a melhor decisão para o povo esse que sofre, e assim emanamos as melhores vibrações para aqueles que estão nas ruas, passam por fome, frio, estão no relento, as criaturas que estão doentes nos seus lares, as crianças nos orfanatos, os idosos nos asilos, os encarcerados nas prisões. Vibremos pelos hospitais, pelas aulas de Covid, pelos profissionais de saúde, por aqueles que já se recuperaram e por aqueles que já desencarnaram. Vibremos pelos seus familiares, que todas essas criaturas sejam amparadas, tenham o coração mais tranquilizados por esse momento. Vibremos por aqueles que não puderam estar conosco nessa noite, por aqueles que estão em nossos lares, e pedimos permissão, Pai, para vibrarmos por nós mesmos. Que a sua vontade, Pai, possa ser feita sobre nós. Pedimos que as equipes do Dr. Bezerra de Menezes possam fluidificar as águas, colocando nelas os remédios necessários para cada um que vai receber essa água fluidificada. E assim agradecemos ao Pai por mais uma vez estarmos unidos. Que seja feita ao nosso redor uma bolha para que estejamos protegidos contra todo e qualquer mal ao longo dessa semana. Que possamos manter essa proteção com os nossos pensamentos, as nossas palavras, sintonizados na espiritualidade. E assim encerramos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por estarem conosco, que tenhamos uma noite abençoada. Obrigado aí pelos comentários finais, gente. Que tenhamos uma noite abençoada, uma semana repleta de alegrias, atentos às injúrias, às violências que nós sofremos, a que nós ofertamos, consigamos estar atentos a elas, tirar isso, da nossa vida. Bom descanso para todo mundo, que recebamos durante a nossa noite, aí, durante o nosso sono, as melhores
fluidos aí da espiritualidade. Beijo no coração de todo mundo, até semana que vem.